Olá, sejam bem-vindos ao podcast MedGo. Hoje estamos aqui para debater sobre um tema que é muito importante, que se trata das questões legais, jurídicas que envolvem a prática médica. Para isso, temos duas pessoas que vão nos ajudar a conduzir esse bate-papo e aprender mais sobre esse tema. Doutora Daniela Tognoli, advogada, que trabalha com direito médico, e a doutora Letícia Tomelin, que é especializanda em anestesiologia do primeiro ano. Sejam bem-vindas e vamos já tirar algumas dúvidas sobre esses temas. Estávamos aqui conversando logo antes de iniciar essa gravação, falando sobre algumas questões de ordem bastante prática que muitas vezes permeiam a nossa atividade e não sabemos, né? Primeiro ponto que nos apareceu foi a questão relacionada aos atestados e declarações que fazem parte do nosso dia a dia. Lembro, inclusive, de uma passagem de um livro que eu gosto muito, que chama A Cidadela, que foi escrito no início do século passado, e que já esse dilema de dar um atestado médico sob solicitação de um paciente, na qual o médico observava naquele momento que não era indicado, vira um dilema da atividade do médico contra a vontade do paciente. Como que o médico deve atuar nessas situações, Daniela? Então, eu acho até interessante, se você me permitir, perguntar para a doutora Letícia, para ela detalhar para a gente o que aconteceu com ela esses dias, porque eu acho importante, né, a gente esclarecer o médico, orientá-lo de forma adequada, porque isso vocês devem vivenciar todos os dias, né? E aí você estava mencionando o que aconteceu lá naquele plantão seu. Então, eu estava num plantão e chegou um paciente com uma queixa, né? Que é uma queixa comum e recorrente, principalmente nessa época do ano, de um resfriado comum. E o paciente, ao final da consulta, ele me solicitou um atestado, né? Que seria um afastamento de suas atividades laborais. E eu fiquei naquele dilema, né? Assim, a condição, o paciente ele estava estável clinicamente, ele não tinha nenhum critério de gravidade, nada que assim me fazia pensar em afastá-lo de suas atividades, né? Então fiquei naquilo, né? Será que eu dou um atestado ou não dou um atestado? Será que eu seria punida juridicamente, né? Talvez, não sei se esse é bem no termo, mas como que ficaria essas implicações legais, sabe? Ou eu daria um atestado de comparecimento para esse paciente? Como que seria isso? Sabe? Eu até queria saber justamente, né? Na verdade, gente, é tudo simples, né? Eu acho que o que complica é vivenciar a situação, às vezes o tom do paciente, ou ele te parece assim, nossa, ele vai acabar me criando um problema, ou você fica com pena dele, porque ele te descreve uma situação, porque a situação é simples na medida em que o médico, na verdade, só vai poder declarar em qualquer tipo de documento, seja a declaração dele, né, de que ele compareceu ali naquele atendimento, seja atestando ali um afastamento dele, se aquilo de fato for verdade. Né? Então, ele compareceu? Compareceu. Então, isso você pode pôr no documento? Pode. Ele foi diagnosticado com uma doença X, com CID, Y, mediante autorização, né, como que a gente já havia até comentado, né, a autorização do próprio paciente, se ele quiser que conste o CID, sim, então eu posso colocar isso no documento. Mas ele precisa de afastamento? É uma indicação que, independentemente dele ter te pedido ou não, você faria para ele, olha, você vai ficar em casa 3 dias, né? Não, então não, né? Porque, igual eu falo, assim, um descanso todo mundo quer, né? E eu me lembro de um caso de uma conhecida minha que já tinha feito uso de todas as possibilidades dela de buscar um afastamento que ela pudesse estender 1, 2 dias depois de um feriado, né? E aí ela resolveu ir a um psiquiatra. E aí ela me contando a decepção dela, né? Porque ela achou que psiquiatra era mais fácil ser enganado. Porque as outras especialidades médicas, né? Ele poderia mandar fazer um exame, e aí cadê o problema, né? Não adianta ela reclamar de dor, né? Porque vai haver um exame físico. E aí existem métodos de constatação daquele situação, ainda mais para um afastamento.
E aí ela pensou, pronto, eu vou pro psiquiatra, porque o psiquiatra, como é que ele vai saber se eu tô sofrendo, se eu tô deprimida ou não, né? E dessa forma ela procedeu. Então, depois ela estava me contando que o psiquiatra não caiu na dela, né? Porque eu acho que as pessoas têm essa noção, estão todos equivocados. Você acha que não existia um método para que os psiquiatras, né, constatem, né, as doenças e todos os teus desdobramentos? E aí ela tentou, ela ensaiou, ela contou uma história triste, ela foi triste, ela chorou. E ele falou, olha, mas assim, mas você tá bem. Ela não conseguiu o afastamento, né? Então a gente sabe que o paciente ele age de má fé. Então, na verdade, é que o médico ele tem que tomar muito cuidado com isso. É muito interessante porque quando a gente estabelece uma relação médico-paciente, né, a relação ela tem que ser de confiança, né? E obviamente, quando há essa quebra de confiança, a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Então, primeiro, tem uma perspectiva assim. A tomada de decisão do médico para emitir um documento, né, um atestado, uma receita, uma declaração, um relatório, são todos documentos, né, documentos que vão acompanhar aquela pessoa, né, e que terão desdobramentos outros, né? Um atestado, por exemplo, ele vai afastar aquela pessoa de uma atividade para a qual ela está recebendo para atuar. Então é muito importante que a consciência do médico esteja adequada, esteja na tomada de decisão, esteja dentro do julgamento que ele acha mais correto, né, para que ele não emita um documento registrado, né, com uma informação da qual o julgamento dele foi contrário. Né, porque aí, qual que seria a tipificação jurídica dessa atitude? Ou seja, a emissão de um atestado falso. Tem um tipo penal específico, inclusive, né? Nós já temos, assim, no geral, a especificação no código, no geral, que eu digo assim, qualquer pessoa que prestar uma declaração falsa em documento que tem efeitos jurídicos, né, ele já pratica crime, não é só médico, né? E nós temos um tipo penal específico, né, para o falso atestado. Então é crime. De fato é crime. De um jeito ou de outro é crime, né? Todos nós, eu gosto de advertir isso, né? Não é só o médico. Qualquer de nós não vai enquadrar, outra pessoa que não seja médica não vai enquadrar no crime específico do médico. Mas ainda assim estará praticando crime se prestar declaração falsa em documento que tenha efeitos jurídicos. É muito interessante porque a gente vê, eventualmente, algumas situações práticas, né, nas quais a gente precisa estar atentos para que a gente não seja pego em umas situações que parecem ser inocentes. Então, por exemplo, a declaração de comparecimento. Então, quando você declara a entrada em um certo horário e a saída em um outro horário, né, você declara que aquela pessoa estava sob suas vistas, né, ou seja, oficialmente, né, então uma declaração de comparecimento é um documento muito importante, né, porque diferente do atestado, no qual você atesta que a pessoa não tem capacidade laboral, né, por um período específico, mas ela fica em sua casa, não sob sua supervisão, a declaração de comparecimento ela determina que você viu que aquela pessoa estava lá dentro daquela unidade específica, né, e não poderia estar em outro lugar. Então, numa situação, um colega emitiu uma declaração e ele estendeu o tempo sob solicitação do paciente, né? A alegação era que haveria um deslocamento para chegar ao seu trabalho, então pediu para estender em 2 horas a declaração de comparecimento. Tá? Ao sair do atendimento, o paciente foi diretamente cometer um crime, um assalto, tá? E para o qual depois ele foi preso e, para a sua defesa, ele apresentou a declaração de comparecimento que dizia que ele estava em outro lugar e, portanto, não poderia ser ele o praticante daquele crime. Então, é uma situação que a gente precisa ter muita atenção, porque emitir uma declaração de comparecimento, né, tem que ser com horário de entrada e saída, porque isso é um determinante importante e pode ser usado legalmente em outras situações. Com certeza. Mas é o que eu estou dizendo, é simples sob essa perspectiva.
se a pessoa sempre se prender, se o profissional estiver sempre preso ao fato seguinte, eu só declaro o que eu vi, o que eu examinei, ele vai seguir na linha certa, né? Então, não diga aquilo que você não viu, que você não presenciou, que você apenas ouviu dizer, que você não examinou. Não constatou. Não constatou, né? Então, não escreva, não declare, né? E é nessa linha, né? Haverá segurança jurídica aí. Um ponto importante também é a questão do colocar o CID e o diagnóstico, né? Que em se colocar, deve-se sempre ter anuência e alertar ao paciente que está sendo colocado para que não haja quebra do sigilo, né? Isso do passou, médico-paciente. porque na verdade, por exemplo, os empregadores exigiam saber do CID, né? E então os médicos foram orientados a não fazer essa exposição sem autorização do paciente, porque isso estava revertendo contra o médico, porque muitas vezes o paciente levava aquele CID e aquilo que eu entendo da seguinte forma, aquele é um documento médico que está transitando, fazendo aqui um parênteses, entre o médico e o setor responsável por receber esse documento lá na empresa, né? Então, chegou lá na empresa, ele também é sigiloso, é isso que as pessoas também não se atentam. Tudo retorna para o médico, né? Então, ele manda o atestado com o CID, o documento, seja qual for com o CID. Chega lá no setor, a pessoa que recebe aquilo, automaticamente está revestida ali do dever de sigilo também. Né? Porque o sigilo ele não é só médico, o sigilo ele é profissional. Tem a quebra do sigilo médico? Tem, mas o outro profissional também está quebrando o sigilo, porque pela natureza do assunto é que a gente vai estabelecer isso. Se é sigiloso ou não, né? Mas muito bem, chega na empresa, ninguém exige isso não repercute da mesma forma que repercute para o médico, e alguém quebra aquele sigilo. E aí estava havendo a exposição daquele funcionário nas empresas, né, a depender de qual fosse aquele CID. E aí, de quem que normalmente o funcionário reclamava? Do médico, que colocou o CID. E aí veio a orientação, né, de não fazer o preenchimento. E tá certo, né, porque realmente, veja, igual eu falo, né, gente, no instante em que você entrega um documento, o paciente ele pode chegar no seu consultório, pode chegar para você e pedir o prontuário dele. Você vai ter que entregar. Aí ele dá a ciência desse prontuário para outra pessoa, na verdade é a mesma coisa, entende? Mas, como é um documento, veja, ele saiu do seu consultório, levou o prontuário dele, você não sabe para quem que ele vai entregar aquilo. Mas como o atestado, ele tem regulamentação e ele tem finalidade, né? A gente sabe que o atestado tem que chegar lá no setor da empresa, certo? Então, isso deveria ser muito mais fácil você identificar que a responsabilidade não é em si do médico, é de quem vazou a informação lá adiante, né? Mas, então, para preservar o médico, realmente é melhor agir dessa forma, né? Então, só a pedido. E aí, aos desdobramentos. Antigamente, você falaria assim para o paciente, então você quer que eu coloque o CID? Aí você vai lá na confiança, não é na confiança que você coloca? Você vai lá e coloca, então o CID é tal. Hoje em dia, os médicos já estão querendo o quê? Você faz por escrito para mim? Você solicitou? A maioria dos documentos hoje que ficam nos prontuários eletrônicos, quando é um atestado com CID, tem um campo para assinatura do paciente. Bem anuindo, pronto, né? Exatamente. Por quê? Porque apesar de ser a pedido do paciente, se aquilo por outro motivo virasse problema dele, ele acaba retornando isso para quem? Para o médico. Não, você que escreveu. Eu não sabia que CID que era esse, né? Então, é complicado. Pois é, entrando até nisso que você falou, né, me surgiu uma outra dúvida que aconteceu comigo bem no início da minha carreira profissional, né, por exemplo, eu estava no consultório, fui chamar o paciente já tinha esperado ali um longo período, né, até ser atendido, então ele já chegou super exaltado, né, e meio que assim, me coagiu, sabe, a querer dar o atestado para ele. E nas situações, existe alguma proteção legal para o médico? Não existe? Olha, eu falo que passar por constrangimento é algo que não tem como você... Não adianta a lei dizer que é crime constranger alguém, que na hora que você está passando pelo constrangimento, se você não tiver meios eficazes de fazer cessar o constrangimento, você vai ser constrangida. Assim como abusada, assim como
agredida, né? Então, essa que é a questão. Então, nos ambientes em que vocês trabalham, é que tem que ter um esquema de proteção para o médico. Ou seja, não sei, uma campainha que eu possa tocar, vai que eu estou num consultório fechado, né, com o paciente e ele resolve partir para cima do médico. E aí, como é que faz? Você tem que pedir socorro. Pois é, ainda mais assim, eu acho que nós, assim, mulheres, né, a gente fica até um pouco mais vulnerável nesse sentido, né? Eu falo por mim mesma, assim, às vezes quando eu tô atendendo um paciente, eu fico com medo, não sei quem que vai entrar no meu consultório. Eu sei que às vezes lá na unidade onde eu tô, não tem um esquema de segurança, não tem pessoas ali habilitadas, né, para poder fazer uma determinada segurança se for preciso. Então, assim, como que você enxerga isso, sabe? Por parte das empresas, até de poder melhorar nesse sentido. Então, eu tô pensando aqui até na logística, porque, assim, várias vezes que eu vou num atendimento, principalmente se for esses atendimentos de plantão, é muito comum que você passe pela porta e adiante tem já a cadeira, a mesa e o médico. Isso para o médico é horrível. A logística para você preparar aquele consultório, ele deveria ser pensado sempre de uma forma que a mesa do médico fique imediatamente ao lado da porta. Porque para ele, no mínimo, e nunca trancá-la, óbvio, né? Para ele, no mínimo, numa situação dessa, ele ter acesso à porta para pedir ajuda. Então, no mínimo, né? Começa por aí. E esse é um problema real e que ele repercutiu muito no INSS, quando quem dava o resultado dos laudos era o próprio médico perito. Aí o resultado era ruim, a pessoa agrediu o médico. Então, era muito comum o perito previdenciário, então chamado de previdenciário na época, apanhar. Ele chegou o dia de entregar o resultado do laudo, ele entregava o resultado do laudo e apanhava, porque o laudo não foi favorável para a pretensão daquela pessoa, né? E aí, por meio de norma, eles falaram, olha, não é mais o médico que entrega o resultado desse laudo. Diminuiu bastante. Então, tem que ser pensado. Eu acho que cada local em que vocês trabalham tem que ser pensado um sistema de segurança para essas situações. E se o médico chegasse agredido, o que a gente tem que fazer? Assim, ligo para a polícia, faço um boletim de ocorrência, mas o que eu posso legalmente fazer também para até corresponsabilizar aquele paciente? Não, você vai agir como uma vítima. Olha para você ver como é que é o psicológico do médico, né? Você está sendo vítima de uma agressão, né? E é como se a sua pergunta para mim dissesse assim, que antes de mais nada o médico teria que suportar aquilo. Não tem que suportar aquilo, claro que não. Diferente, por exemplo, quando você está fazendo atendimento de pacientes especiais, é diferente, né? Que há todo um preparo, inclusive, de vocês para um paciente psiquiátrico agressivo. Você tem que ter todo um preparo no atendimento, né? Então, mas você ser surpreendido ali fazendo atendimento pela agressão, você é vítima. Então, você vai agir como toda vítima. Você vai gritar, vai pedir socorro, vai correr, vai se defender se preciso for. Lembrando, gente, que a legítima defesa é o meio, o uso dos meios necessários e suficientes para repelir a agressão, né? Porque tem sempre que fazer essa advertência. Mas é óbvio, você vai se defender, você vai agir. Por isso que eu acho que deve ser sempre uma preocupação do local promover a segurança, câmeras filmando, né? Para, no mínimo, registrar aquele fato. Pessoas advertidas ali para agir rápido, é complicado. E eu posso interromper o meu atendimento, assim? Se você achar que tá ficando abusivo. Não, eu falo assim, por exemplo, eu tô numa... Aconteceu um fato de um paciente ser agressivo comigo, vamos supor. Eu faço o boletim de ocorrência, né? Faço tudo bonitinho, tudo ok. Mas eu posso... Isso é 2h da tarde. Eu posso me recusar a voltar ao trabalho? Atender aquele paciente, você pode. Mas eu falo assim, de continuar o plantão. Não estou em condições psicológicas, né? O que acontece, às vezes, muita gente fica muito nervosa, a gente fica muito abalado com o que acontece. A gente não espera sair de casa 6h da manhã, pegar um plantão, né? E chegar lá e você ser agredido por um paciente. Então, assim, você fica abalado com aquela situação. Eu posso interromper, eu posso comunicar, por exemplo, minha chefia e interromper o meu atendimento ou eu não posso fazer isso? Aí, então, vamos lá. Primeira coisa, o que você pode efetivamente ali, de imediato? Negar atendimento para aquele, se havendo outros médicos.
e não sendo emergência. Então, Tá. piorando a situação, vamos dizer que você é a única médica e aquele caso é uma emergência. Aí você já teria que engolir aquele sapo ali momentaneamente Sim. para garantir a estabilização desse paciente, né? E aí você tomaria outras providências. Mas não sendo esse o caso, que normalmente não é, você já pode negar o atendimento dele. Mas sair do plantão, aí é uma outra questão, que você vai ter que comunicar ao diretor técnico e ele vai ter que, ou ele vai te autorizar, que a tendência é essa, ele vai te autorizar, e aí, se ele te autoriza, a bola tá na mão dele. Qual a bola? Substituir o profissional naquele plantão. Entende? Entendo. Porque senão, você simplesmente falar assim, não tô aqui pra isso, né? Não tô aqui pra isso, vou embora. Aí pode caracterizar o abandono de plantão. Entendi. São temas Sim. bastante interessantes, mas me parece também que boa parte desses problemas, eles são frutos também, muitas vezes, de uma desorganização do sistema, né, que gera um tempo de espera muito longo, gera né, uma cadeia de atuações que vão gerando frustrações e, eventualmente, chega no embate. Ainda bem que eles acontecem, mas não são a maioria. Né? Então, não é a regra, né? Não é a regra. Né? Então, de maneira geral, a regra é a boa convivência, né, entre o médico e o paciente, né? E é assim que a gente espera. Mas, mudando um pouco do tema, passamos então pelos atestados, eventualmente situações de conflitos dentro das unidades. Quais são os temas mais frequentes, Daniela, que aparecem no dia a dia das demandas relacionadas à judicialização da medicina e as demandas principalmente de processos éticos ou médicos? Então, é interessante porque, na verdade, o que mais aparece pra gente é a judicialização. Aí você fala, mas claro, né, Daniela, você é advogada. Não, mas nós gostaríamos que o caso chegasse antes de virar uma judicialização. Nós gostaríamos que, para melhorar a qualidade de vida do médico, que o médico fizesse essas perguntas antes, né? Então, que ele buscasse orientação jurídica, né? Então, eu acho que às vezes há uma resistência de todo mundo, não é só o médico, não. As pessoas têm essa resistência de, não preciso de um advogado agora. Você olha, você joga no Google, você se orienta. Porque realmente é possível prevenir muitos problemas. E como é que eu sei disso? Porque quando o processo chega, então, o normal é o médico já chegar processado. Ele vai te procurar, não é porque ele está começando a ter um problema. Ele vai te procurar porque ele já está com um problema efetivado. E ali, e aí eu posso te dizer, né, hoje em dia, no que pertine ao médico, enquanto o médico vindo figurar no polo passivo de uma ação, né, nós temos aí já pesquisas, né, o CNJ faz pesquisas regulares sobre a judicialização da saúde, então nós temos dados, né, sobre isso. Então, assim, em termos de especialidade médica, você tem a ginecologia, a ortopedia no trauma, a ginecologia e obstetrícia, né, a cirurgia plástica e cardiologia como as 4 especialidades mais processadas que existem, né? E aí, eu vou desdobrar para vocês os casos em si, é uma diversidade de situações, né, que vão acontecer ali entre o médico e o paciente, né? Mas, assim, essa procura do médico nesse momento nos permite perceber lá nos processos que quando ele começou a ter o problema, que às vezes ele tem esse tempo de, vamos dizer assim, de ação e reação, que poxa, eu tô começando a ter um problema, né? Eu acho que isso aqui é um problema, até para saber se aquilo ali realmente é um problema, né? Que a gente olha para o processo e fala assim, nossa, se ele tivesse me procurado aqui, ó, ele não estaria talvez sendo processado, né? Então, isso é uma realidade, né? Então, eu falo assim, infelizmente, né, que o médico, ele precisa da assessoria jurídica, porque quando ele está na relação, embora essa é a relação de confiança, médico-paciente, a verdade é que essa confiança está cada vez mais abalada, né? Existem aqueles médicos mais antigos, né, que eles falam assim, não existe crise na relação médico-paciente
se você atende o seu paciente com a devida atenção que ele merece, um atendimento humano, né? Não é só fazer o que tem que ser feito, mas quando você tem carinho com o seu paciente, né? Quando você pergunta, quando você mima o seu paciente, né? No sentido assim de mostrar que você realmente se importa com ele. E eu sempre guardei isso comigo porque vários médicos com muitos anos de experiência falam isso, né? Só que a realidade médica dessa construção de relação, da relação médico-paciente, ela está cada vez mais alterada, vamos dizer assim, pelo próprio sistema. Então, quando você fala assim, por exemplo, toda vez que um paciente procura o pronto atendimento, né, ele está, na verdade, ali, e as pessoas deixam muito para procurar o atendimento, né, nessas circunstâncias, ele está se afastando do médico, porque ele não cria relação. Veja, a relação médico-paciente, ela de certa forma, você fala assim, acabei de atender, é meu paciente? Nunca vi. Acabei de atender, conheci agora, já é meu paciente? Óbvio que é. Então já há o pressuposto da relação médico-paciente de confiança. Mas há confiança? Né? Porque eu posso dizer assim, não, gente, fulano de tal, meu médico há anos, não confio demais nele. É uma confiança real que foi construída no dia a dia, na prática. Através de um relacionamento, através de um longo relacionamento. Prazo. Então, quando a gente fala em relação de confiança entre médico e paciente, a gente está falando de uma coisa ficta. E há uma presunção de confiança. Qual que é o limite disso? O médico confia na informação que o paciente dá para ele. Ele pode até descobrir que o paciente não está passando todas as informações, que aquela informação deve estar errada porque você não está constatando aquilo por exames, mas é outra etapa. Mas quando ele te diz, doutor, tá doendo aqui, você duvida dele? Não, você acredita nele. Né? Da mesma forma que, terminado aquele atendimento, a prescrição que o médico fez, a confiança do paciente é pensar, ele é um médico, eu confio no tratamento que ele está me... Então, você entendeu por que é ficta? Porque não é resultante de uma real relação que se desenvolveu ao longo de um tempo. Sim. Porque a confiança, ela precisa, né, de um relacionamento. É interessante, então, você citou alguns pontos muito importantes. E o primeiro, né, o estabelecimento de uma relação de confiança, e a gente sabe da comunicação, né, da importância da comunicação do médico, e o médico como gestor dessa relação, entendo assim, é muito importante que ele realmente crie ao longo do seu aprendizado, né, ferramentas que ele faça com que o paciente se sinta acolhido. Né? Então, esse acolhimento, a forma de acolher, a forma de acalmar alguém que está exaltado, né? de tocar, de cumprimentar, de acolher, de receber, pode realmente diminuir os riscos de uma ruptura dessa relação que, porventura, vai gerar uma demanda judicial. Então, basicamente, o que a gente observa, né, é que as demandas judiciais, elas são muitas vezes da ruptura dessa relação de confiança que foi estabelecida algumas vezes, ou em algum momento não foi adequadamente desenvolvida, né? E entendo eu que é responsabilidade do médico também ficar atento para esse desenvolvimento, para essa competência que ele precisa desenvolver, para que ele realmente consiga criar relações saudáveis com seus pacientes, evitando aquelas situações de transferência e contra-transferência que a gente fala muito no aprendizado, né, durante a graduação em medicina, que é a transferência, ou seja, o paciente transferir para o médico questões que são pessoais dele, e a contra-transferência, ou seja, o médico transferir, né, deturpando aquele processo de relação, né, que é de alguém que procura ajuda e alguém que está lá para ajudar. Mas Daniela também citou algumas questões que me trouxeram alguns pontos, né, Letícia? Do que você, ao iniciar a sua carreira, né, nos primeiros meses de início da sua carreira, nas primeiras plantões, nas primeiras atividades que você fez, o que você sentiu mais falta durante a sua formação que pudesse te deixar mais segura, além, obviamente, daquilo que dos procedimentos técnicos, diagnóstico e tratamentos,
mas do exercício da profissão. O que você sentiu que faltou e que poderia ser oferecido de maneira um pouco mais profunda durante a sua formação, que faria com que você exercesse de maneira mais leve, mais tranquila a medicina? Eu acho que, assim, primeira coisa, né? Até a parte burocrática do trabalho médico foi uma grande deficiência, assim. Eu lembro que eu ia para os internatos, muitas vezes era só observar. A gente não colocava a mão na massa, a gente não sabia como preencher uma IH, a gente não sabia... Eu, por exemplo, meu primeiro plantão tive que preencher uma IH. Como que eu preencho isso? Não sei como que funciona. O que eu tenho que pôr aqui? Tive que chamar um profissional da unidade para poder me auxiliar ali. E eu acho que, assim, entender o sistema melhor, sabe? Eu acho que a gente sai até mesmo muito deslumbrado, né? Com o fato de começar a trabalhar, com o fato de começar a atender. E a gente muitas vezes não se atenta para isso, né? Que existe toda uma máquina por trás do só atender, né? A gente tem a parte que a gente tem que preencher, tem a parte que a gente tem que fazer, e isso muitas vezes eu acho que na minha formação foi deixado de lado, sabe? Até mesmo questões legais, né, como a gente está discutindo aqui agora, eu não consigo me recordar de momentos em que isso foi discutido durante a graduação. Muitas vezes as aulas foram muitas vezes rasas ou superficiais, né? Até mesmo de preencher um atestado de óbito. Então a gente ficava assim, e agora? E é aquela coisa, né? Quando acontece com você, dá aquela tremida, né? Você fica assim, ai, e agora? Parece dar um branco. Você fala, o que eu faço aqui agora? Quem que vai me ajudar? E é claro, muitas vezes você recorre ali a um colega mais experiente para poder te ensinar, te fazer as coisas corretas, né? E eu acho que durante a minha graduação, isso poderia ter sido colocado de uma forma mais prática, sabe? Até porque a gente se espera, né, nos últimos 2 anos de faculdade, colocar mais a mão na massa, né? Então, assim, pra mim foi muito isso. Eu acho que essas questões burocráticas poderiam ter sido melhor abordadas, até para dar segurança legal, né? Do que eu tô preenchendo ali, eu tô fazendo correto, sabe? E não ter dúvidas, né? E muitas vezes a gente não tem já aconteceu comigo, por exemplo, de dar plantão e só ter recém-formado. E ninguém sabe de nada. Ninguém sabe como fazer aquilo, sabe? Então, às vezes, pegar ali um enfermeiro que nem é a função dele fazer isso para poder ajudar. Então, isso gerou muita insegurança. Claro que, com a medida do tempo, você vai ficando mais esperto, você vai aprendendo mais, você vai vendo como o sistema funciona, né? Então, isso acaba te ensinando muito na prática. Mas eu acho que a faculdade poderia ter sido melhor nesse sentido, sabe? Muitas vezes esses temas eles são abordados em momentos da formação em que talvez não faça sentido. Exato. Né? E aí a contextualização daquela informação, daquele conhecimento, ele fica perdido. Né? E a gente observa muito que o aprendizado na medicina vivenciado na prática do dia a dia, e quando ele chega dentro de uma contextualização, quando ele chega da observação de um problema, né, de uma dor, e ele é transformado, né, na informação, no conhecimento, ali ele se transforma em competência, ali ele vai ser carregado ao longo do tempo. Acho que isso é um ponto também muito importante, né, da introdução de temas da prática médica dentro do processo, né, da atividade, né, do estudante de medicina, da atividade do médico no seu início de carreira, para que ele realmente tenha essa contextualização, para que ele entenda o motivo pelo qual ele deve fazer aquela atividade. Né? No momento errado, a informação certa não vai ser guardada. Né? No momento certo, né, com certeza ela vai ser guardada de uma maneira muito mais simples e muito mais consolidada. E eu acho também, Paulo, que isso, assim, indiretamente também favorece até mesmo para o médico não escrever tanto, né? Eu acho que a gente, assim, durante a faculdade, a gente não é de evoluir muito, sabe? Ou então é muito copia e cola, umas coisas meio vagas, meio soltas. E eu acho que um dos grandes problemas da judicialização é justamente isso, porque o médico não escreve.
sabe? Eu já ouvi falar, né? Muita gente já falou comigo de casos em que, assim, você poderia ter explicado, você pega uma evolução, assim, vaga, sabe? A pessoa não coloca cronologicamente o que aconteceu, faltam informações, e eu acho que é nisso que se pega, né, Daniela? Muitas vezes, assim, a questão da judicialização do médico é muito porque o médico não escreve, né? Importância do prontuário, né, Daniela? Prontuário e outros documentos, mas principalmente prontuário, porque na verdade, vou só fazer uma correção, não é nem um problema da judicialização, é na judicialização, porque quando você vai fazer a defesa do médico, que o prontuário é o ponto central, o estudo do prontuário, né? Eu não faço defesa de médico sem assistente técnico médico, né? Então, eu não aconselho ninguém a fazer. Né? O advogado, ele precisa, é claro, o próprio cliente dele é um médico, mas ele é a pessoa que às vezes não vai ter o senso crítico sobre o prontuário dele. Então, o assistente técnico, mesmo quando, obviamente, o meu cliente é um médico, ele traz visões e um senso crítico que nos ajuda, a mim como advogada, me ajuda por quê? Porque eu vou prevenir o que vem do lado de lá. Agora, sim, é muito difícil fazer a defesa do médico que não escreve, que não registrou aquilo que ele fala que ele fez. Então, às vezes, eu faço a consulta, eu falo com o cliente, ele conta o caso, e aí ele, pelo caso que ele conta, ele está totalmente certo. A maneira como ele contou. Mas não tem registro nenhum, Mas né? aí eu falo assim, nossa, ele está super certo, agora eu quero ver o prontuário. E há uma expectativa minha, assim, será que eu vou achar no prontuário dele o que ele disse, tudo isso aí que ele me contou? E muitas vezes você não acha. E quando acha, inclusive, é um alívio. Né? Eu falo assim, ele tá aqui, tá aqui. Ainda que seja, que é outra coisa que o médico tem que parar, ele tem mania de criar códigos. Né? Ele criou uma linguagem, abreviações. Excesso de abreviações. Né? Por quê? Porque é isso que você disse, ele tem que escrever mais. Ele tem que pensar, e talvez, se ele pensar sobre essa perspectiva, ele escreva mais, que é o seguinte, eu não quero deixar dúvidas do que eu estou registrando, entende? E por qual motivo eu registrei isso. Então, talvez ele escreva mais, se ele pensar dessa forma. Boa parte dos médicos, ao fazer um prontuário, acaba fazendo o prontuário pensando no que ele vai ler no dia seguinte. Né? Então, primeiro, o prontuário deve ser feito para que outra pessoa leia. Né? E é muito interessante porque o prontuário ele deve conter lá os elementos necessários para justificar o raciocínio feito. O raciocínio clínico, as tomadas de decisão e deve registrar todas as tomadas de decisão. Então, isso é um ponto muito importante. Você citou muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que muitas vezes o médico também ele faz prontuários mais sucintos porque o paciente está com ele há mais tempo. Tá? E dentro da minha prática, por exemplo, né, eu tenho 23 anos de carreira, né, e tenho uma atividade nos quais eu tenho pacientes que já estão comigo há mais de 15 anos em acompanhamento. E é muito interessante porque o registro que eu faço um registro pensando em quem vai ler e não para mim, né? E o fato de eu ter feito um prontuário bem estruturado e organizado me facilita muito a relembrar toda a jornada de acompanhamento que aquela pessoa tem comigo e, inclusive, resgatar necessidades de recorrências de tratamentos, alergias ou efeitos adversos de medicamentos potencialmente utilizados que no futuro podem ser pensados em usar novamente. Então, esse registro de prontuário com a análise pensando esse registro aqui servirá de ponto importante para ajudar o paciente, né, ao longo do tempo. E algumas informações cruciais elas devem ser colocadas a cada atendimento, porque senão ela fica perdida. Né? E a gente já viu situações de, por exemplo, prescrição de medicamento para o qual o paciente era alérgico, que estava registrado num prontuário, mas um prontuário com centenas de páginas. Né? Que a informação que não foi carregada a cada avaliação ficou para trás. E, infelizmente, teve-se um evento adverso por conta, né, da falta
de registro adequado, sequencial desta informação. Então, informações cruciais têm que estar em toda a evolução, né? E a evolução ela deve ser feita, né, de maneira que temporalmente você veja as tomadas de decisão e que uma pessoa externa leia e chegue às mesmas conclusões que você. Uhum. Inclusive porque o atestado, ele não é um documento só de registro para o médico ou mesmo para o paciente. É um documento de comunicação entre profissionais. Prontuário. Uhum. O prontuário. Exatamente. Ele serve para a comunicação. Então a pergunta que o médico tem que se fazer é o seguinte: o outro vai entender? Né? Então ali, olha, cabe inclusive, como a finalidade é essa, cabe inclusive o médico exceder no dizer para o outro, deixar anotado para o outro, né? Uhum. Uma opinião, uma sugestão, né? Alguma coisa nesse sentido. Raríssimas vezes a gente vê, né? Alguma anotação assim, principalmente você vê que é fora de lugar, alguém correu lá e escreveu assim, no próximo plantão falar para a doutora fulano de tal, isso é sensado. Né? Já vi isso acontecer, mas você vê que é uma questão pontual ali que a pessoa deve ter tido um insight e pensado assim, vou deixar esse negócio aqui porque para não falar que eu não falei, né? Mas é isso aí, então tem que ter muito cuidado mesmo e tem que ser legível, né? Então, certa feita, eu acompanhando uma aluna minha em orientação em perícia odontológica, o caso era de uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e teve trauma na boca. Então, obviamente, ela foi conduzida para um hospital, o atendimento foi médico, né? Então, um dos documentos que tinha, principalmente o mais importante, que era o do como que aquele acidente repercutiu ali, né, instantaneamente. Era um documento médico, era prontuário médico. Ninguém entendia nada. Aí eu sugeri para ela, falei, vamos fazer o seguinte, é muito importante, não é? Saber o que ele registrou naquele momento ali, liga pro médico, pergunta para ele, doutor, posso te mandar aqui um documento? Tal. O médico teve uma reação que é normal. Ele entrou na defensiva. Não, porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu falei pra ele, olha, fala pra ele que você tá pedindo amizade, você não vai nem contar que você precisou ligar, você vai fingir que você entendeu o documento, entendeu? Você vai fingir que você magicamente compreendeu o que estava escrito e vai reproduzir o que ele disse que estava escrito. Senão nós vamos ter que pedir pro juiz mandar chamá-lo no processo para ele dizer o que ele falou. Aí ele foi e falou. Uhum. Mas olha pra você ver, e se o médico já faleceu, se a gente não localiza esse médico, e é uma coisa extremamente importante, pode ser decisivo para um processo judicial. Eu acho que assim, igual o Paulo citou, né? Acho que quando você tem um atendimento longitudinal de um paciente, assim, fica até mais fácil mesmo a gente compactar as informações, né? Pegar as informações mais importantes, mais relevantes, até para poder se situar, né? Mas eu acho que assim, um grande problema que eu vejo nos prontos atendimentos de uma forma geral é que você tem que fazer um atendimento rápido. Você tem que atender rápido. Muitas vezes, para você atender rápido, você não consegue escrever aquilo que você deveria escrever, da forma como você deveria escrever. E muitas vezes você é pressionado pelo sistema. Tem lugares que eu conheço, né, que o pessoal chega com as fichas jogando assim na mesa, você vai atender agora 4 pacientes. Você tem que atender 5, você tem que atender isso, sabe? Pressionando mesmo o médico a produzir o tempo todo. Então, primeiro, você não consegue fazer uma consulta adequada como se você estivesse num consultório seu, né? Ou de alguma outra modalidade, né? E segundo, você não consegue registrar muito bem aquilo que você gostaria de registrar por causa do tempo, né? Como que você vê isso, assim? Até por questões legais, por exemplo, de transferência de plantão, sabe? Onde muitas vezes você tá ali no plantão, tá lotado, eu não tenho nada escrito. Muitas vezes acontece isso, você só comunica, faz a passagem de plantão verbal, você não deixa nada escrito, sabe? Isso também pode ser implicado legalmente para o médico deixar o plantão? O que aconteceu no seu plantão, sobre o seu atendimento, é responsabilidade sua, né? Isso não tem dúvida. Mas fazendo uma reflexão dessa queixa sua, do como que funciona o seu cotidiano, dia a dia no hospital, a gente sabe que não são só os médicos, obviamente, que atuam nos hospitais, né? Porque para mim existe uma coisa muito clara.
Se o médico não está tendo boas condições, e aí a gente pode discutir depois o que são boas condições, mas, né, se você está dizendo, poxa, eu não consigo atender, eu não consigo ter um tempo minimamente razoável que eu julgue, porque o julgamento é seu, que eu julgue necessário para aquele paciente, porque eu sofro uma pressão de fazer atendimento rapidamente, não existe isso não pode ser admitido sequer. Né? Porque vocês têm que ter a liberdade. Pode ser que você atenda uma pessoa em 20 minutos? Pode. Você disse, com 20 minutos tá bom. Foi suficiente. Mas se você disser, eu preciso de mais tempo com essa pessoa, você precisa de mais tempo com ela. E e ainda que outro médico diga, eu atenderia com menos tempo, cada médico é um. Então não existe isso, né? Essa exigência. Então eu penso que o problema tem que começar a ser resolvido, né? Na estrutura, na gestão, na logística. Eu sou cheia de sugestões. Eu acho, por exemplo, que tudo seria lindo se isso fosse possível, né? Todo residente, né, por exemplo, né, e todo médico plantonista devia ter um estagiário de direito do lado dele. Ele anotar tudo para ele, não seria maravilhoso? Perfeito. Daniela, por que não? Por que não? O estagiário de medicina pode também, mas não dispensa do direito não, porque ele já vai estar começando a analisar ali para você uma série de situações, né, e até te advertir. Seria maravilhoso se isso pudesse acontecer. Então, assim, será que vocês não precisam de alguém que anote? É esquisito, mas assim, a gente tem que pensar. Quais seriam os meios que tornariam essa anotação mais ágil? Será que um programa, eu penso nisso também, um programa que eu possa ir narrando, eu vou narrando e o negócio tá aqui, ó. Isso tem algumas especialidades médicas, principalmente aquelas que trabalham com laudos, né, de registro, né, já trabalham com narrador. Não, eles narram e depois vai ser digitado, né? Sim, convertido o laudo. em escrita. Mas, eventualmente, esta prática do narrar o prontuário acontece muito nos Estados Unidos, que ele é narrado e depois transcrito e depois assinado. Mas aqui no Brasil esse processo ainda não se faz. Mas é necessário, na você prática. Consegue perceber? Se existe um recurso. Eventualmente sim, porque e aí é muito interessante. Eu tenho uma amiga que trabalha nos Estados Unidos, ela faz os atendimentos e o tempo dedicado à escrita do prontuário é muito longo lá. É muito longo, de tal maneira que é feito depois do atendimento. Então, ao atendimento, o registro de questões pontuais, né, que depois vai ser transcrito em um prontuário muito bem detalhado, que é compartilhado com o paciente após a sua finalização, e o paciente faz a anuência final, né, fazendo a validação total desse prontuário. Então, é muito interessante a gente entender esse processo. Né? Aqui, né, o que a gente observa muitas vezes é que o médico acaba por, dentro da sua atividade, ter uma necessidade de atendimento superior àquilo que deveria ser o ideal. O ideal, segundo o tempo necessário para diagnóstico, a entrevista, o diagnóstico, a tomada de decisão, as condutas necessárias para o cuidado daquela pessoa e todos os registros necessários para esse processo. Tá? Então, muitas vezes o que a gente vê é o sacrifício do registro, dos trâmites burocráticos, tá? Para o processo assistencial ser seguido na celeridade necessária. E o que você nos diz é que toda vez que o médico sacrifica, né, o trâmite burocrático, o registro adequado, ele se coloca em risco. Ele cria o risco. Então, é importante que a gente, desde o início da nossa prática, tenha essa consciência e não abramos mão deste preceito, que o que foi feito e não foi registrado não aconteceu. Né? Então, todo esse processo tem que ser registrado de maneira adequada e ele toma nosso tempo. Tá? Então, o ambiente tem que proporcionar adequadamente o tempo tanto para assistência quanto para o registro burocrático do atendimento. Sim, assim como você me fez lembrar de
uma questão que eu sempre sugiro, né? Que é a questão do outro documento, que é o termo de esclarecimento, consentimento, que vocês também precisam lidar com ele com frequência. E que eu defendo que tinha que ter a consulta do esclarecimento. Então vamos fazer o procedimento? Vamos fazer o procedimento. Então, tá aqui o seu esclarecimento, leva para casa, traz todas as suas dúvidas, pode trazer anotado, nós vamos retornar no dia tal para o esclarecimento. Por quê? Porque o esclarecimento ele é exigido. Aí você me pergunta, se eu tiver o esclarecimento muito bem feito, isso vai me absolver? Não, isso não garante ainda que vai te absorver. Se você não tem, possivelmente você vai ser condenado. Não, e Né? outro, É diferente. O paciente também, ele precisa de um tempo para ler Pra aquelas pensar. informações e pensar. Eu acho que muitas vezes se chega ali com o termo, esse aqui é o termo, é só falando sobre isso. O médico tem mania às vezes de chegar, né, e já falar dessa forma, abreviar as coisas e assim, até mesmo forçar uma assinatura, Mas né? não é médico só, porque eu fiz um procedimento cirúrgico, e aí eu gosto muito de falar isso dentro de sala de aula, assim, gente, eu já tava de touquinha e camisolinha com a bunda de fora, né? Ou seja, eu tava entrando na sala de cirurgia, né? Quando, então, eu sentada na maca, pronta para cirurgia, assim, para iniciar aquele procedimento, né? Me chega uma enfermeira com uma prancheta e um termo de consentimento. Aí eu ainda brinquei assim com ela. Eu vou assinar porque eu sou advogada sem ler. Vou assinar sem ler porque eu sou advogada. Quer dizer, eu já estou aqui para cirurgia. E eu me considerava uma pessoa esclarecida. Para começo de conversa. Eu já me considerava que estava tudo esclarecido para mim. Eu já tinha feito as pesquisas que eu precisava. Mas pensando nas outras pessoas, a verdade é que aquilo não é o momento adequado, porque, a pessoa está no estado que ela precisaria estar de calma, de tranquilidade, para refletir, porque é uma situação para refletir. Mas, ali alguém vai parar? Não, peraí, gente, ela tem umas dúvidas aqui, vem cá, chama a anestesia, né? Não, você não vai tirar a dúvida dela ali, né? Mas, se ela vir alguma coisa ali que fizesse ela repensar, depois que ela já acionou toda aquela situação, já entrou de licença no trabalho dela, a família dela tá lá do lado de fora rezando para dar tudo certo, né? Ou a equipe lá esperando ela para entrar, muitas vezes ela vai fazer por constrangimento. Ela poderia ter um receio ali, ela vai falar, poxa, mas agora posso levantar aqui e ir embora e tá tudo ok? Então não é o momento, né? E normalmente é nessas circunstâncias que é entregue. Então eu defendo a consulta, ou seja, a questão do tempo hoje, que está diretamente relacionada à qualidade de atendimento também, um elemento de qualidade de atendimento, ela tem sido cada vez mais sacrificada, negligenciada, e mais, não é só pelo médico, não é pelo médico, é pelo sistema. É o sistema. Dê mais tempo para o médico, vamos ver o que aconteceria. Né? A gente não tem esse parâmetro de poder submeter esse teste, essa avaliação, mas seria interessante saber. Em outras circunstâncias, os resultados seriam sempre os mesmos, que a gente já seriam os mesmos? Não, eu acho que não. Né? Eu acho que o médico também teria mais condições de refletir, de fazer uma boa anotação, porque querendo ou não, você está ali anotando, você também está refletindo. Né? Então, se você pode, pelo menos, ter o tempo de fazer uma anotação minimamente necessária, sem ter que ficar criando um vocabulário próprio, às vezes, porque é tanta abreviação que você fala, tá, ok. Só a pessoa é capaz. E olha que nem às vezes a pessoa vai, peraí. Ela tem que dar uma recordada, né? Do porquê que ela escreveu aquilo, que código que é aquele. Isso é complicado. Uma última questão que eu queria abordar e ter uma reflexão é justamente sobre essa questão do o que é dever do médico quando ele se percebe em um serviço ou um ambiente que não consegue, que não está estruturado adequadamente para o atendimento proposto. Então, ele está inserido num ambiente em que ele não tem as ferramentas adequadas para tratar aquilo que é necessário, né, frente à proposta. Que não é, como eu disse aqui, só o dever, é o direito. Ele teria o direito de dizer assim, eu não trabalho num lugar desse. É um direito dele reivindicar um ambiente de trabalho adequado, né? E o adequado é aquilo que permita ele fazer o trabalho dele
de forma plena, suficiente, com segurança, com eficiente. instrumentos necessários, Sim. com o aparato de exames que são necessários Sim. minimamente para a prestação de serviço pleno. Então, esse é o direito. E o dever? Sim, aí o dever decorre, na verdade, eles vão andar juntos aí, tá? E aí o dever, ele seria de comunicar, fazer a comunicação. Então, por exemplo, eu hoje no meu plantão, faltou isso, né? Eu senti falta disso, não temos aqui, tal estrutura, tal. É comunicar o próprio estabelecimento, a chefia, né? Imaginando que é um hospital público, as chefias, né? Os diretores, aquelas pessoas competentes por manter essa estrutura. Você faz a comunicação para eles. Em situações mais graves, você deve fazer comunicação a autoridades. Só que vamos para a realidade disso? Vocês comunicariam? Colocaria a sua assinatura lá? Olha, não gostei, tá tudo reprovado. Né? É complicado. O médico, ele não é que falta a ele o senso crítico de avaliar que aquilo não tá bom. É que não falta coragem para ele, porque se ele tem receio, a primeira coisa que a pessoa tem receio de quê? Você mandando embora. Mas pensando no que é dever e daquilo que deveria ser, ou seja, eu falo porque eu faço. Toda vez que eu me vejo dentro de um serviço em que aquilo que deveria estar acontecendo não acontece, eu registro. 100% das vezes. Tá? Então, um procedimento não foi feito da maneira adequada, eu registro. E, na verdade, a maior parte das instituições de saúde hoje trabalham com modelos de qualidade em que este rastreamento dos registros de eventuais falhas de protocolos ou falta de instrumental ou algo desse tipo tem que ser registrado e faz parte do processo de qualidade e de melhoria contínua. Né? Então, eu tenho esse hábito desde que eu formei, e quando aquilo que eu coloco não é atendido, a minha prática é não voltar, né? É não voltar àquele ambiente. E é importante que a gente tenha essa consciência, porque eu também entendo o médico como um agente de mudança do sistema. E se o médico desiste, né, de ser um agente de mudança, ele passa a ser um cúmplice. Né? Então a gente precisa ser inconformado, né, com aquilo que não deveria estar acontecendo. E esse inconformismo a gente deve carregar ao longo da nossa vida, da nossa carreira, não para que seja alguém que interfira negativamente no processo do atendimento, não, porque a gente precisa estar lá e fazer o atendimento da população, mas a gente também precisa estar lá consciente de que somos agente dessa modificação. Né? E a gente consegue, com o tempo, fazer as modificações necessárias. Né? E a história da prática médica tem mostrado isso. Né? Ou seja, nos últimos 20 anos, o aparato de saúde vem melhorando gradativamente. Não na velocidade que gostaríamos, mas enquanto a gente estiver fazendo esse dever, essa ação de mudança, né? E de registro, porque esse registro ele é fundamental. Veja bem, se eu sou um médico que trabalho há 6 meses numa unidade e, eventualmente, eu sei que tem falta de um aparato para uma assistência crucial à saúde de uma determinada emergência, não registro. Chega, eventualmente, aquela emergência e eu não consigo salvar aquela vida, se eu sou acionado juridicamente depois por isso, por algum motivo, como eu explico que eu sabia e não atuei? Se é o meu primeiro plantão, é uma coisa. Se eu já estou há 6 meses, é diferente. Né? Então, esses registros também são importantes, assim como do prontuário, para que a gente traga esse histórico, né, de constatação de problemas. É uma medida não só de cautela, né? Para você se acautelar sobre responsabilidades que possam recair sobre você, mas de efetiva atuação em prol da melhoria. Mas eu acho importante esclarecer, disso que você colocou assim como um dever e direito, que esse mesmo assunto, se a gente pensar em instituições privadas, nós estamos falando de direito do médico. Se estivermos em instituições públicas, nós estamos falando de dever. Por quê? Porque todo mundo que está, ainda que você não seja um concursado,
se você está atuando num hospital público, no atendimento público, você é um agente público para fins penais. E, portanto, todos estão submetidos ou melhor, todos ali estão suscetíveis a que suas condutas caracterizem crimes contra a administração pública. E um deles é a condescendência criminosa. O que é a condescendência criminosa? É quando a providência não depende de mim, mas eu não tomo providência para que a providência seja tomada. É ser condescendente com o erro, e aí entra isso. Então, no hospital público, isso gera o risco em si contra para todo mundo que está ali, mas para os médicos em especial, né? Então, todo mundo que está ali no hospital público, convivendo todos os dias com a deficiência do sistema e não, em tese, não toma providência. Agora, graças a Deus que isso, na verdade, não repercute assim no âmbito jurídico. Há, na verdade, uma condescendência até do sistema, né, como um todo, com as deficiências do Estado. Então, ainda que fosse dever seu, poxa, não reclamou, né? Graças a Deus não chega em esmiuçar situações das consequências da péssima estrutura, da falta de condições, nesse nível de falar assim, peraí, todo mundo, eu quero nomes. Todos que estavam aqui, todos que viram e participaram são responsáveis, pensa, sobre essa perspectiva que eu estou apresentando. Mas o Estado, ele não se dedica a isso. Porque é ele explorar e trazer à tona a coisa num tal nível que é sempre estar expondo o próprio erro dele, né? Então, e também, de outra forma, também seria ter uma crise, né? Porque se todo mundo for processado institucionalmente dentro de cada um desses estabelecimentos pela própria deficiência do Estado, não vai mais ter serviço, né? Mas é importante o médico saber, se você está no privado, isso se converte em direitos. Por quê? Porque não cabe a ele no âmbito privado, não é ele que toma providência. A não ser que estejamos falando de situações específicas, que a saúde você está vendo que está sendo prejudicada, ela está sendo prejudicada por uma omissão ou até mesmo uma ação, e aí você, por exemplo, tem que acionar o Ministério Público, a polícia, para imediatamente fazer cessar aí uma situação de um risco criado para um paciente, né? Mas fora isso, não cabe a você a gestão do hospital privado, entende? Então, é do hospital, 100% do hospital a responsabilidade por qualquer deficiência. Nós temos assunto que não acaba, mas eu acho que a gente já discutiu bastante, discutiu vários temas muito importantes. Obviamente, o tema vai voltar no nosso podcast, né? E a gente conta com vocês para a gente continuar discutindo em outro momento. Obrigado pela presença, foi um prazer e espero que quem nos acompanhou também tenha gostado e aproveitado bastante desse debate. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi ótimo estar aqui com vocês.